Doação de imóveis de pais para filhos parece simples, mas juridicamente é cheio de armadilhas. Quando os pais querem doar um bem para um filho e, ao mesmo tempo, não querem que essa doação afete a herança, essa é uma situação que é muito comum. A família normalmente pensa algo mais ou menos assim: esse filho já me ajuda no negócio, ou esse filho ficou com os pais cuidando deles, esse imóvel faz mais sentido para ele, vamos adiantar isso agora para um determinado filho e depois o restante da herança eles dividem em partes iguais por alguma razão. Enfim, a intenção da família muitas vezes é legítima. Existe uma razão de se doar alguma coisa para um único do filho. O problema é que essa intenção sozinha, ela não organiza a sucessão. E é justamente aí que começam os erros. O primeiro ponto jurídico fundamental é esse. O STJ reafirmou mais uma vez em 2025 que a doação feita por ascendente a descendente, ou seja, de pais para filhos, configura, em regra, antecipação da cota hereditária. Ou seja, a doação do pai para um filho normalmente entra sim na lógica da sucessão. A ressalva existe, mas exige uma declaração expressa de que essa doação provém da parte disponível da massa dos bens. Perceba a diferença. Eu vou explicar isso melhor. Não basta o pai ou a mãe dizerem anos depois que aquela coisa que doaram para o filho não fazia parte da herança. A estrutura jurídica dessa doação, ela precisava nascer certa. Ela precisava ser feita do jeito correto. Eu vou explicar isso tudo. Isso nos leva a um segundo ponto, talvez o mais importante de todos. O que é parte disponível? Quando existem herdeiros necessários, ou seja, herdeiros obrigatórios, a lei protege a legítima. O doador não pode simplesmente esvaziar a herança por liberalidade. A parcela que a lei resguarda aos herdeiros necessários, ela não pode ser doada. O STJ também foi muito claro nesse sentido. Se a doação ultrapassar o que não poderia ser doado, ou seja, o que chamamos de parte disponível, o excesso é nulo. Mais do que isso, mesmo que os outros herdeiros concordassem com isso, assinassem documentos, isso não afasta essa nulidade. Esse detalhe é muito importante, porque existe um outro senso comum errado no mercado. Se todo mundo concordar, se todo mundo assinar, até posso estar resolvido. Mas isso também não é verdade. Porque a sucessão ela tem regras, ela exige alguns mínimos, há limites que não desaparecem porque em determinada família, em determinado momento, todos entram em um acordo. Se pais querem doar para um filho sem que isso repercuta na herança, o primeiro filtro a ser feito é o seguinte: o que eles querem doar cabe na parte que eles podem doar, ou seja, na parte disponível? Se a resposta for não, não adianta inventar a escritura, nem documento, nem contrato. O problema continua lá. O terceiro ponto importante é o momento da análise. Muita gente pensa que essa análise de se essa doação ela é válida ou se houve excesso, ela vai ser feita só lá no inventário. Mas, mais uma vez, não é assim. STJ também já decidiu que a doação ela é verificada no quesito da sua validade no momento em que ela é feita. Em outras palavras, o exame quanto a um eventual excesso, ele vai olhar para a realidade do patrimônio do doador lá na época da doação, lá quando ela foi feita. Isso muda bastante a forma de pensar nessa operação. Porque não basta saber qual bem será doado, é preciso conhecer todo o patrimônio dos doadores naquele momento. Quanto eles tinham? Qual era a composição dos bens? Não só ativo, passivo. Quanto representava esse bem doado dentro desse conjunto? Se eu não tiver essa visão, a família corre o risco de fazer uma escritura aparentemente correta, pela qual o imóvel será transferido ou algum outro bem,
mas juridicamente vulnerável, com a possibilidade de ser anulada lá no futuro. E tem um quarto ponto que quase sempre também é esquecido: o valor. Bens doados devem ser trazidos pelo valor atribuído no ato da doação para o inventário, e não no valor que eles têm lá no futuro, lá quando acontece o falecimento e se abre a sucessão. Isso significa que o momento e a forma de valoração desse bem, ele tem consequência, uma consequência prática muito importante. Uma doação mal avaliada hoje, por exemplo, um bem hoje doado por um valor abaixo do valor de mercado, porque o valor precisa ser declarado nessa doação, pode virar uma discussão na sucessão lá na frente. Por isso, quando alguém me pergunta, é possível doar para um filho sem afetar a herança? A resposta é a mesma. É possível sim, mas não é sempre. É preciso analisar. É uma estrutura que precisa ser analisada e montada corretamente. Quais são os pontos de atenção? Primeiro, preciso verificar quem são e quantos são os herdeiros necessários. Preciso analisar também qual é o patrimônio do doador ou dos doadores no momento da doação. E se entendermos que é possível fazer essa doação, né, o terceiro passo é redigir essa documentação com muita clareza, deixando expresso, registrado, que essa doação, essa liberalidade, ela está inserida na parte disponível e não vai afetar a herança depois. Ainda, é preciso cuidar muito bem do valor desse bem, a fim de evitar complicações futuras. Não se pode confundir um desejo familiar com blindagem jurídica. Às vezes a família ela quer resolver logo, ela acha que só fazendo a escritura normal já resolve, né? Mas em sucessão, rapidez sem critério, sem análise, pode custar caro. Perceba assim uma coisa interessante. Esse tema ele não é relevante apenas para grandes patrimônios. Às vezes estamos falando, e muitas vezes esse é o caso, de um único imóvel, ou de uma área rural, ou das cotas da empresa da família, ou de uma determinada sala comercial que os pais querem deixar já encaminhada para um filho específico. É justamente por isso que o assunto é tão sensível, porque ele afeta muita gente. A aparente simplicidade do patrimônio faz a família baixar a guarda e pensar que não precisa de uma assessoria jurídica para isso. E aqui eu faço uma ressalva muito importante. Eu não estou dizendo que doar para um único filho seja errado. Em muitos casos, é uma excelente ferramenta até de organização patrimonial e sucessória. O problema é fazer essa doação como se fosse um gesto emocional, sem uma leitura técnica dos limites sucessórios, sem a redação correta dos documentos necessários. Se a família quer beneficiar um filho dentro da legalidade e sem problemas futuros, isso precisa ser feito com planejamento. Se a família quer apenas passar o bem e torcer para que no futuro ninguém discuta nada, aí a chance de conflito cresce muito. Então, para fechar, eu resumo assim. A doação de pais para filhos, em regras, entra na sucessão como uma antecipação da herança. Para não entrar nessa lógica, é preciso uma análise muito grande de tudo que está envolvido e uma declaração expressa de que essa parte que está sendo doada, ela está dentro daquilo que era disponível para doar. E mesmo assim, essa disponibilidade precisa existir de verdade, precisa ser comprovada. Esse excesso não depende só da vontade dos pais, nem da concordância dos demais herdeiros. Se o excesso estiver lá, ele vai ser usado no fim como uma causa de nulidade. Então, a grande pergunta não é se eu posso doar. Além de se eu posso doar, de que forma pode ser feita, quais são os valores, qual é o patrimônio total, qual é o documento correto. Porque, na verdade, mesmo uma doação antecipada é um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório,
O cuidado não está só na doação, né? É preciso que esse ato de doação seja feito sem deixar a possibilidade de uma disputa, né, que possa, no futuro, causar um problema familiar ainda maior.